Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Esse início aí de 2022, data importante, né? Muita coisa muda na Previdência nesse comecinho aí de ano e você precisa entender. E ainda por cima teve reforma da Previdência. Não é por acaso que a gente trouxe esse primeiro vídeo, como você vai pagar INSS aí. Muita gente tem dúvidas sobre isso. E se você paga contribuição previdenciária, é importante você prestar muita atenção nesse vídeo, porque talvez você possa estar pagando errado e não sabe. Então a gente separou um tema aqui muito importante, os tópicos vão ser bem trabalhados, você vai saber o que é cada categoria de contribuinte e, consequentemente, cada código, como pagar, quais os valores e tudo mais. Então, vamos com a gente. Bom, pessoal, já sabe, né? Deixa um curtir nesse vídeo, que ele é importantíssimo para o YouTube entender que ele é importante para você e para o YouTube também direcionar para outras pessoas. Você nos ajuda bastante fazendo isso, então, por favor, curta o vídeo. Bom, primeiro vamos entender, né, o que é cada modalidade de contribuinte, o que é o contribuinte individual, o que é o contribuinte facultativo. Depois a gente vai trabalhar com as alíquotas e códigos. Então, vamos lá para a tela para você entender. Bom, na tela aqui eu criei alguns estudos aqui, né, para te ajudar e deixar isso mais fácil o entendimento. Então, olha só, primeira coisa, né, qual a diferença entre contribuinte individual, que é o autônomo, e contribuinte facultativo? Eu trouxe em palavras bem simples para você entender. Então, olha só, o autônomo é uma forma de trabalho formal, tá, sem carteira assinada. Os trabalhadores não estabelecem nenhuma relação de emprego como empresa, mas podem estar vinculados por uma, né, contrato de trabalho feito entre as partes, empresa e trabalhador. Além de poder estar vinculado com uma ou mais empresas, os autônomos também podem exercer atividade remunerada, prestando serviço para pessoas físicas. Exemplo, médicos, dentistas, pedreiros, advogados. Então, esse tipo de trabalho é conhecido como prestadores de serviço, sendo obrigatório que o profissional autônomo contribua com o INSS. Volta aqui para mim. Bom, primeira coisa que você tem que entender, o contribuinte individual, autônomo, né, prestador de serviço, ele é obrigado a contribuir, tá? Então, mas eu não contribuo, doutor. Tá, você está agindo de forma ilegal, fora da legalidade. Então, ou seja, legalmente falando, você tem que contribuir com a Previdência. Mas como o INSS vai descobrir isso? Pessoal, é muito simples. Hoje cruza informação, principalmente da Receita Federal. Vamos imaginar que daqui a pouco você compra um carro, vai declarar isso no imposto de renda e você não declarou que tem renda, que não tem atividade de nenhuma forma. Então, não tem como milagrosamente você ter arrumado dinheiro. E se você declarou que ganhou dinheiro e não teve a contrapartida por parte da Previdência, tá? Você pode ser aí, né, até penalizado com crime, né, fraude previdenciária. Então, muito cuidado com isso, não deixe de contribuir com a Previdência, porque você é obrigado. Se você é profissional liberal, você pode ter sérios problemas com isso, tá bom? E aí, sabendo que você é obrigado, você tem que saber como contribuir. Vamos voltar lá para a tela? Então, olha só, aí a gente falou do contribuinte individual, tá? Quem é obrigado, e aqui você tem as alíquotas de recolhimento. Quais são as alíquotas? 20%, 11% e 5%, tá? Bem específico, né? Se você preferir, pode dar tela, print aí nas telas, não tem problema nenhum. E aí, quem paga 20% sobre a remuneração? Deve ser paga pelo contribuinte individual ou facultativo que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja uma aposentadoria por idade com valor maior que o salário mínimo. Então, quem paga 20%? Quem quer aposentar por tempo de contribuição ou quem quer aposentar com valor superior ao salário mínimo, no caso da aposentadoria por idade também, né? E quem se enquadra nessa categoria precisa prestar atenção em 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, para quem o serviço é prestado e por que é importante você verificar para quem o serviço é prestado. Se for para uma pessoa jurídica, talvez essa pessoa jurídica já tenha retenção de contribuição previdenciária, você precisa verificar para não estar pagando além do necessário, né? Senão você joga dinheiro fora. Segundo, se a remuneração do mês for inferior ao salário mínimo, então se você ganhar menos que o salário mínimo, a sua contribuição de 20% tem que ser sobre o salário mínimo, e ninguém pode pagar menos que o salário mínimo. E se a sua remuneração do mês for superior ao teto do INSS? Caso seja superior ao teto, você tem que contribuir aí até o teto do INSS, você não pode contribuir de forma superior. Eles vão até receber, mas não vai contar com valor superior. Perfeito? Volta aqui para mim. Você precisa entender, primeira coisa, legal, eu sou contribuinte individual, tá? Eu sou obrigado a contribuir, já falei para você que é contribuinte individual.
Quem é um facultativo? É aquele que facultativamente optou por entrar na Previdência Social. Então, é o estudante, é o estagiário, aquela pessoa que não trabalha, o desempregado e que quer continuar contribuindo. E aí você tem 3 alíquotas básicas de contribuição, 20%, 11% e 5%. E agora eu trouxe para você quem contribui com 20%, as vantagens de contribuir com 20%, aposentar por tempo de contribuição, aposentar com idade, com valor superior, tá? E o que você tem que observar, 3 pontos importantes para você observar. Primeiro, tá? Para quem o serviço é prestado, se for uma pessoa física, você tem que pagar. Se for uma pessoa jurídica, você tem que ver se essa pessoa jurídica está fazendo a retenção. Ela é obrigada a fazer essa retenção, mas muitas empresas ainda não fazem essa retenção de INSS. Então, observe se está sendo feita essa retenção certinho. Se estiver sendo feita, a empresa vai fazer essa retenção e vai contribuir. Outro ponto, se você ganhar menos do que o mínimo, você tem que pagar o mínimo de contribuição previdenciária com o INSS, tá? Se você ganhar mais do que o máximo, você tem que pagar até o limite máximo, isso se você for contribuinte individual. Perfeito? Se você for contribuinte facultativo, você vai escolher entre o mínimo e o máximo o valor que você quer contribuir de acordo com o planejamento previdenciário previamente já feito para identificar se vale a pena contribuir com o mínimo, com o máximo, valor intermediário, com quando você vai projetar a sua aposentadoria. E aí você vai precisar de um profissional de sua confiança para ele estar calculando isso para você. Perfeito? Vamos dar continuidade? Então, olha só. Quem paga pelo 20% a gente explicou. E agora quem paga pelos 11%? Quem paga 11% sobre o salário mínimo? Veja a diferença de um slide para o outro. Aqui é quem paga 20% sobre a remuneração. Então, a alíquota de 20% é sobre remuneração e a alíquota de 11% é somente sobre o salário mínimo. Você não consegue pagar 11% sobre o teto, você paga 11% somente sobre o salário. Então, essa contribuição é destinada ao contribuinte individual, tá? Ou também ao facultativo, tá? Que não presta serviço e nem tem relação de emprego com pessoa jurídica, e ao facultativo que não exerce atividade remunerada. Esta opção de contribuição permite recolhimento de 11% sobre o salário mínimo e garante direito a todos os benefícios do INSS. Eu até destaquei aqui, olha, pagando essa alíquota, você não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição e nem tem direito de utilizar este tempo para outros regimes de previdência social, através da CTC. Então, volta aqui para a gente. Então, veja que lá na contribuição de 20%, você pode, como facultativo, contribuir sobre qualquer valor. Quando você for profissional liberal, se você prestou o serviço, vai contribuir sobre o valor, entre o mínimo e o máximo também. Perfeito? E aí você tem direito a todos os benefícios, inclusive aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive CTC. Se você opta por recolher por 11%, você não pode recolher com um valor que seja diferente de salário mínimo. Então você vai recolher sempre pelo salário mínimo, seja na condição de facultativo, seja na condição de contribuinte individual. Outra situação, você não tem direito de aposentar por tempo de contribuição e também você não tem direito de emitir a CTC deste período, que é a certidão de tempo de contribuição. Só vai ter direito de se complementar as contribuições, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Então você tem que saber muito bem quem tem direito a uma coisa, quem tem direito a outra situação. Em quando você vai recolher sobre a sua remuneração e quando você vai recolher sobre o salário mínimo. Por isso que tem essas distinções. Legal? Vamos lá dar continuidade? Olha só. E aí nós temos a situação de quem pode pagar 5% sobre o mínimo, facultativo de baixa renda. E aí a gente tem algumas observações. Primeiro, é quem paga 20%, quem paga 11% e quem pode pagar 5%. Então observe que 20% e 11% você opta por recolher de uma forma ou de outra forma, dependendo da sua situação. Aqui 5% não é uma questão de opção de escolha de pagamento, é se você pode ou não pode pagar. Então, olha só, a contribuição de apenas 5% do salário mínimo é destinada a membros de família de baixa renda. Então, para realizar a contribuição com esta alíquota, é preciso preencher 3 requisitos que eu trouxe aqui para você. Primeiro, não exercer atividade remunerada e se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência. 2, não possuir renda própria. E 3, pertencer à família de baixa renda com inscrição no cadastro único, que é o CAD único, para programas sociais do governo federal, o CAD único, com situação atualizada nos últimos 2 anos. Assim como na alíquota de 11%,
Essa alíquota garante todos os benefícios do INSS, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição e o direito de utilizar esse tempo para os outros regimes de previdência social, por meio da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Então, volta aqui. Então, observe que se você é facultativo, você pode escolher entre pagar 20% ou 11%. Você pode escolher, não tem problema nenhum. Você sabendo do que você tem direito nos 11%, que eu já passei, e do que você tem direito nos 20%. Sabendo que nos 20% você pode contribuir sobre qualquer valor e nos 11% sempre o mínimo. Quando você passa para os 5%, então 20, 11, agora 5%, não é uma liberalidade, você tem que se enquadrado e tem que seguir esses 3 requisitos que eu trouxe. Então são algumas pessoas que podem pagar sobre 5%. Perfeito? Então você tem que entender 3 alíquotas, contribuinte individual, contribuinte facultativo. Dentro dessas alíquotas, quais são os direitos dela? Dentro desses direitos, tá? O que você pode solicitar ao INSS e, consequentemente, quando você pode ou não se enquadrar em alguma situação. No 5% aqui você tem que preencher outros requisitos. Legal? Agora vamos para as tabelas certinho para você saber os códigos e tudo mais. Vamos lá? Olha só, e como que você vai fazer esse pagamento? Então, primeira coisa, eu já sei se eu sou contribuinte individual, já sei se eu sou facultativo, perfeito. Já decidi se eu vou pagar 20%, 11% ou 5%, e eu preciso saber como que eu posso pagar isso. Então, o pagamento pode ser feito de 3 formas. Ou você vai fazer o preenchimento do carnê, comprado em qualquer papelaria e pago pelo internet banking ou no banco, normal, vai lá, preenche o carnezinho e faz o pagamento. Ou você pode fazer o preenchimento da guia GPS pelo site da Receita Federal do Brasil. Já vou deixar o link aqui de preenchimento na descrição do vídeo, se você preferir preencher a guia. Ou você pode fazer por débito automático, né? Caso o banco possua essa opção. Por exemplo, o Banco do Brasil, o Banco Itaú tem essa opção de débito automático. Então você pode fazer, simplesmente informar essas opções e automaticamente a Previdência vai fazendo o débito automático na sua conta. Então, além de saber a forma de efetuar o pagamento, você precisará entender quais os códigos a serem utilizados para o preenchimento da guia do carnê. Volta aqui para mim. Então veja como o vídeo está bem explicadinho. Quais são as categorias, quais são as alíquotas, o que você tem que recolher em cada uma das alíquotas, como você preenche. Ah, aquele carnezinho laranja que muita gente tem, pode comprar na papelaria, pode pagar, ele tem validade certinho. Pode preencher a guia, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, lá da Receita Federal, onde você acessa para preencher a guia, as informações que você tem que preencher. Legal? Depois, você também pode fazer por débito automático. E aí sim, depois que você escolheu qual contribuinte você se enquadra, qual a alíquota que você vai pagar e o valor que você está pagando, como você faz esse pagamento, você tem que saber os códigos para utilizar para não fazer nada errado. Vamos lá então aprender? Olha só. Aqui eu trouxe os códigos mais utilizados, que é o contribuinte individual e facultativo, alíquota de 20%. Então, se você optar por pagar 20%, você sendo contribuinte individual ou o facultativo, você vai pagar o código 1007 para o contribuinte individual mensal. Então, é o profissional liberal, é o autônomo que paga de forma mensal. O código 1104 também é o contribuinte individual, tá? Que é o autônomo, que paga de forma trimestral. Aqui, pessoal, entre o 1007 e o 1104 não tem diferença nenhuma. A alíquota vai ser 20%. A única diferença é que no 1104 você vai pagar uma vez a cada 3 meses e no 1007 você vai pagar todos os meses, mensalmente. Perfeito? No contribuinte facultativo, aí você tem um código 1406, na alíquota de 20% e o facultativo mensal, ou o código 1457, que é o facultativo trimestral. Então veja só, essas são as mais utilizadas, ou o contribuinte individual de 20%, mensal ou trimestral, ou facultativo, também de 20%, mensal ou trimestral. Simples assim, esse é o código que você tem que colocar lá no código de recolhimento, perfeito? Vamos voltar para a tela? Contribuinte individual e facultativo. E aí nós temos também na alíquota de 11%. Então, 11,63 é para o facultativo, 11% mensal. O individual, 11,80, contribuinte individual trimestral na alíquota de 11%. 14,73, facultativo mensal, 11%. Ou 14,90, facultativo trimestral, 11%. Volta aqui para mim. Pessoal, por que é importante você saber isso? Quando você vai fazer um planejamento previdenciário, a gente faz projeções de aposentadoria. E quando você entende que o seu cliente só vai conseguir aposentar por idade,
Talvez aqui é interessante ele fazer um cálculo de verificar a diferença entre ele continuar pagando por um valor mais alto ou ele contribuir pelo mínimo, porque ele já vai ter uma redução de valores a pagar de 9%, tá? E aí saber certinho a diferença que isso vai dar no resultado final da aposentadoria dele, porque você pode eliminar também contribuições. Então, por isso que é importante você ter um profissional planejando isso tudo para você, que você vai economizar muito dinheiro. Só que já tem uma redução de 9% de contribuição. Tem que saber os impactos que isso vai dar lá na frente se você tem direito à automodalidade de aposentadoria. Porque senão, talvez aqui já é uma possibilidade de fazer uma modificação de contribuição, ganhando aí um percentual todos os meses. Legal? Então a gente falou dos 20%, contribuinte individual e facultativo, mensal e trimestral. E agora os códigos de 11%, contribuinte individual e facultativo, mensal e trimestral. Vamos lá dar continuidade? Então olha só. E aí a gente também tem os mais utilizados para a alíquota de 5%, que é o contribuinte facultativo. Então a gente tem o código 1929, que só se enquadra o facultativo de baixa renda mensal, tá? E o 1937, que é o facultativo de baixa renda trimestral. Então observe que não tem contribuinte individual de baixa renda, só tem contribuinte facultativo de baixa renda, então é só o facultativo, que paga 5%, perfeito? E aí nós temos outros recolhimentos também que são importantes. Alíquotas de 20%, que é o contribuinte individual rural mensal, 12,87, contribuinte individual rural trimestral, 12,28, e o facultativo, exercício de mandato eletivo ou recolhimento complementar, que é o 18,21. Perfeito? Agora aqui nós temos os códigos de complementação. Volta aqui um pouquinho, deixa eu trabalhar com isso. Lembra que eu falei para você que são 3 alíquotas de recolhimento? Você tem a alíquota de 20%, de 11% e de 5%. Nessas alíquotas, quando você contribui sobre elas, o máximo é 20%. Mas se você recolheu 11% e quer contribuir 20%, viu que você está fazendo errado, você pode complementar. Se você contribuiu 5% e quer complementar para os 11%, pode também, ou de 5% para o 20% também. Então você pode fazer essas complementações de alíquota. Da mesma forma, se você é microempreendedor individual. Então se você tem o MEI, você já paga INSS sobre 5%. Se você quer complementar para 11%, você pode. Se você quer complementar para 20%, você pode. E aí você tem a opção de ter mais benefícios da Previdência, que é a aposentadoria por tempo de contribuição e a emissão de certidão de tempo de contribuição para levar para o regime próprio de Previdência. Então, se você tem ideia de passar em concurso público, pretende prestar concurso público, tem ideia de levar o tempo do INSS para o serviço público, já é importante você ver essa opção de complementação se estiver pagando com 5%, porque depois você vai precisar complementar para chegar nos 20% e aí você já tem os códigos certinho, legal? Então vamos lá entender esses códigos de complementação, caso você queira fazer. Vamos para a tela. Olha lá, código de complementação, complementação do contribuinte individual e MEI, alíquotas 9% e 15%. Então olha só como ficou detalhado. Você vai usar o código 1295 caso você seja contribuinte individual de forma mensal e quer complementar 9% para chegar no plano normal. Então aqui você paga 11%, você quer pagar mais os 9% para chegar nos 20%. Legal? Se você é um contribuinte individual de forma trimestral e você quer complementar com 9% para você chegar nos 20%, ou seja, você já paga 11%, você vai utilizar o código 1198. Se você é microempreendedor individual, tá? Você tem um pagamento mensal, a complementação aqui de 15% para o plano normal, você vai utilizar o código 1910. Então, todo microempreendedor que quer complementar a contribuição dele, ele tem que utilizar o código 1910 por uma guia de contribuição, vai pagar 15% sobre o valor de salário mínimo e aí de forma mensal para complementar. Toda pessoa que é contribuinte individual, que paga 11% de forma trimestral, vai utilizar o código 1198, caso queira complementar, para chegar nos 20%. Todo contribuinte individual que paga contribuição mensal, tá? Que paga 11% e quer complementar com mais 9% para chegar no plano normal de 20%, vai utilizar o código 1295. Bem explicadinho, né? E aí nós temos outros códigos de complementação. Código de complementação facultativo, 9%. Então, olha só. Nós trabalhamos aqui com contribuinte individual e o MEI e agora do facultativo. Então, se você é facultativo mensal e quer complementar 9% para chegar no plano normal, qual que é o plano normal? 20%,
Então quer dizer que você já paga 11%. Você quer complementar mais 9 para chegar nos 20, você vai utilizar o código 1686, caso seja facultativo mensal. Caso você seja o facultativo trimestral e você paga sobre 11% e quer complementar com mais 9% para chegar no plano normal, você vai usar o código 1694. Volta aqui. Talvez que na primeira tela a gente trabalhou com contribuinte individual, mensal e trimestral, pagando um percentual a mais, tá? De 9% para chegar nos 20%, que é o plano normal. E além disso também o MEI. Agora a gente trabalhou com facultativo, mensal e trimestral, onde a pessoa já paga 11% e quer complementar com mais 9%. Perfeito? E tem mais código de complementação. Vem com a gente. Se você preferir, vai dando print nas telas para você não perder nada quando se enquadrar na sua situação. Vamos lá, olha só. E nós temos o código de complementação do facultativo, 6% e 15%. Por que 6% e 15%? Porque lembra que eu falei que o facultativo ele pode pagar sobre 5%? Então, o facultativo de baixa renda, se ele quer sair dos 5% e pagar com 11% e para os 11%, ele vai ter que pagar mais 6%. Se ele quer sair dos 5% e passar para os 20%, ele vai ter que pagar mais 15%. Então, vamos entender. Então, olha só. Se você é facultativo de baixa renda e paga de forma mensal, você tem que ter um complemento de 6% para chegar nos 11%, você vai utilizar o código 1830. Se você é facultativo de baixa renda, paga de forma trimestral e quer complementar mais 6% para chegar no plano de 11%, você vai utilizar o código 1848. Se você é facultativo de baixa renda mensal, quer completar 15% para chegar no plano normal, que é de 20%, você vai utilizar o código 1945. Se você é facultativo de baixa renda, paga de forma trimestral, tem um complemento de 15% para chegar no plano normal, você vai utilizar o código 1953. Então veja que está bem explicado aqui na tela, né? Pessoal, qual a importância de você entender esses códigos de complementação? Não é dificultar, exatamente é facilitar e mostrar que você pode contribuir. Está contribuindo pelo 5, pode ir para o 11. Está contribuindo no 11, pode ir para o 20. Saiu do 5, quer ir para o 20? Pode. Mas, acima de tudo, busque um profissional de sua confiança para você saber certinho os cálculos. Porque senão você vai sair de uma situação para outra, vai jogar dinheiro fora sem saber o que está valendo a pena ou não. E não vale a pena, tá? Você fazer isso sozinho, sem calcular tudo certinho. Espero que eu tenha dado uma visão geral para você entender aí os códigos de recolhimento certinho, para já começar o ano de forma correta. E se você quer complementar, quais os códigos também de complementação, para você não fazer nada errado e não ter problema com a Previdência Social, tá bom? Vem com a gente que na quinta-feira tem vídeo novo também. Até lá, tchau!